A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sou a Tia Bá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, o Tia Bá Ministério Infantil. Hoje eu trago um assunto muito interessante, quero testemunhar para vocês um trabalho que eu tenho feito há um tempo com as crianças e que, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, tem dado muitos resultados e tem dado seus frutos. É lógico que é um trabalho a longo prazo, porém vale a pena, viu? Vale muito a pena investir nas crianças. Nós sabemos o quanto é importante nós investirmos e estar sempre ali, falando muitas vezes a mesma coisa, ensinando a mesma coisa com um único propósito. E o tema de hoje que eu trouxe para vocês é o louvor. Eu tenho visto e já presenciei muitas vezes quando as crianças chegam na igreja e elas sentam-se junto com os pais, né? Não sei se no ministério que você está é desta forma, mas eu vou contar para vocês um trabalho que eu faço há um tempo já, há mais de ano. É diferente do que eu acabei de citar e dá muito resultado. As crianças geralmente chegam com os pais, se assentam ao lado dos pais, né, menores no colo, tanto faz. Porém, há algo terrível que tem acontecido. Por que eu digo terrível? Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 19, eu vou fazer a leitura da palavra aqui para vocês. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, aleluia, todos os seus servos. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, e os pequenos e os grandes. Apocalipse 19, versículo 5. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos, está aqui na palavra, e os grandes. A palavra do Senhor nos diz para nós darmos louvores ao Senhor, os pequenos, que são as crianças, e os grandes. E dentro desta palavra que eu trago para vocês, eu quero contar a experiência que eu vivi, que eu tenho vivido até hoje, porque foi algo que eu aprendi e tenho praticado. E tem dado muito certo, tias, tios, quem estiver assistindo, tem rendido frutos. E às vezes eu me pego chorando no culto quando eu olho para uma criança e vejo que aquele trabalho ali de anos atrás, porque é um trabalho a longo prazo, teve seu fruto. Como eu disse para vocês, né? Tem ministério que a criança chega, fica com o pai, com a mãe, e geralmente eles levam um tablet para a igreja, ou celular, ou os pais para que eles fiquem quietinhos na hora do louvor. O que eles fazem? Eles dão um telefone para a criança. Infelizmente, a maioria dá telefone. O que as crianças ganham é um telefone. E assim, o certo seria os pais ensinar essas crianças que o louvor ele é para Deus. O louvor ele é muito importante. A palavra acabou de nos mostrar e tem vários versículos na Bíblia que falam sobre louvor a Deus, sobre louvor, sobre adoração. Então eu entendo que é um trabalho que nós podemos sim fazer, porque tem professoras que me procuram e falam: nossa, eu não sei o que fazer, eu não consigo mais. As crianças elas não param na hora do louvor. Mas por que elas não param? Porque elas não estão sendo ministradas, elas não estão sendo discipuladas. Antes de começar o trabalho que eu tenho com as crianças, eu precisei explicar para eles sobre louvor. Precisei dar algumas aulas, ensinar o que é o louvor, que o louvor é para Deus, que os anjos adoram o Senhor 24 horas, o Senhor é louvado, é adorado. Passei para eles versículos da Bíblia, expliquei tudo, tias, tudo que eu podia, falei e aí eu fui iniciar um trabalho com as crianças. Daí sim, eu iniciei um trabalho com eles, ensinei o que é reverência, ensinei ter reverência no louvor, na casa de Deus, ensinei tudo que foi preciso para as crianças aprenderem que o momento do louvor é para Deus. Tem criança que fala: tia, eu não conheço esse louvor e eu não gosto. O que eu costumo ensinar eu, Tia Bá? Louvor não é aquele que a gente gosta ou não. Louvor é para o Senhor. Nós estamos na casa de Deus louvando ao Senhor.
Então nós vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu ensino para as crianças que no louvor elas podem pôr a mão no coração, erguer a mão, fecharem os olhinhos. Se elas sentirem no coração de ajoelhar e de orar, elas podem estar fazendo. Tia, mas eu comecei a chorar, não sei porquê, na hora do louvor. Tem muitas crianças que são até batizadas em línguas no louvor. Tem crianças que começam a louvar, começam a chorar, me procuram. Tia, eu tô chorando, eu comecei a chorar por causa desse louvor. Aí eu explico o motivo. Porque cada criança ela vai ter uma experiência. Mas desde que nós paramos para ensiná-las. Nós precisamos ensinar as crianças. Nós não podemos chegar na igreja e exigir algo delas sem que elas entendam o porquê. E isso é algo que acontece. Infelizmente, não só na igreja, mas eu como mãe já pratiquei isso. Eu não posso exigir algo que eu não ensinei, ainda mais para uma criança, né? Uma criança que não tem todo o entendimento que a gente tem. Então, que vocês consigam fazer um trabalho assim, que eu tenho certeza que será maravilhoso. Porém, após ensinar as crianças, eu pedi para o meu pastor se eu poderia estar separando elas na igreja, todas elas. Eu peguei um espaço lá da igreja, um lado da igreja, e colei nas cadeiras, né, o logo do Ministério Infantil, separando elas ali. Para quê? Para fazer um trabalho de ensino. Conversei com os pais, falei para eles da dificuldade que as crianças têm no louvor e que é muito importante a parte do louvor, porque o louvor é para Deus, e eles perceberam que as crianças tinham dificuldades. Porque eu cheguei a ter crianças que ela ia no banheiro e não saía mais, porque ela não queria ficar no louvor, porque ela achava chato. Crianças que ficavam com cara feia, tanto em pé quanto sentadas, gente, era algo muito triste de ver. E aí eu já conheci esse trabalho e eu apliquei ele no ministério novamente com as crianças. E aí eu passei a ensinar. Primeiro dei as aulas, expliquei o que seria. Nas nossas aulas com louvores infantis, muitas vezes a gente até coreografava, louvava com danças, para eles entenderem que é muito bom. E aí eles passaram a ficar ali separados, só que eu não somente separei as crianças e sentei em um determinado local da igreja, de forma alguma. Eu precisei ficar com as crianças, foi mais de um ano isso. Mas valeu a pena, viu? Não se assuste com isso não. Foi mais de um ano e ainda hoje, quando chegam crianças no ministério, eu preciso estar fazendo esse trabalho. A professora que vai dar aula, ela já fica ali com as crianças também. Quando na igreja toca algum louvor que é mais animado, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Aí eu estou ali, eu pulo com eles, eu corro, eu danço. Por quê? Porque nós louvamos com alegria, nós não podemos louvar por isso eu pulo, pulo, pulo. Não, não, é com alegria. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do Senhor Jesus, então é com muita alegria, com muito amor no coração. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E a criança vê. Então, eu coloquei as professoras. Ah, você está na escala? Você fica ali com as crianças. E não é só isso. Veja quantas vezes toma água, se vai toda hora no banheiro. Por quê? Porque a criança quer escapar do louvor quando ela não entende, quando ela está com dificuldades. Nós fazíamos muita oração na hora daqueles louvores de adoração, para estar orando. Eu estava ali com as crianças, dava a mão, pegava todo mundo, fazia aquela roda. Agora é hora de fechar os olhinhos, vamos orar. Na hora do louvor mesmo, que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, trabalhava com elas. Então deu muito certo, deu muito resultado e tem dado muito resultado, gente. Tem sido muito bacana ensinar as crianças sobre o louvor, na hora do louvor, a importância. E se você está com dificuldades, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, com sua líder. Se você já é líder de ministério infantil, ore ao Senhor, pense em fazer um trabalho assim bacana para estar ensinando as crianças. E converse com os pais também, porque os pais eles precisam ser conscientizados de que está errado dar telefone para as crianças, dar seja lá o que for, na hora do louvor, que é um momento de adoração ao Senhor. Crianças não podem ser privadas do louvor, isso está errado.
Lembrem que eu falei? Nós não podemos negociar as crianças, não podemos negociar o louvor também, achando que por ser crianças tem que ficar quietinhas, de forma alguma. A hora do louvor é hora de louvar ao Senhor, é hora de soltar a voz mesmo, de louvar com o coração. Eu tenho uma criança, gente, eu acho tão lindo. E se vocês verem ele louvando, vocês se emocionam. Uma dentre algumas, né? Tem outras que eu tenho visto um crescimento muito grande, que eu não preciso falar mais nada. Eles já chegam no culto, eles já vão todos ali, cada um no seu lugarzinho, bonitinho. Eles já sabem, não é mais preciso eu falar, mas o trabalho continua. Por quê? Porque tem crianças chegando e as crianças que estão chegando, elas ainda não entendem. Mas por que eu fico aqui? As crianças estão todas ali. E às vezes a criança que chega, ela fica sentada com os pais, o pai e a mãe, por sua vez, muitas vezes não fala nada. Eles pensam, não quer, deixa. Não é assim. E nós somos responsáveis por essas crianças desde o momento que elas pisam na igreja. Então nós precisamos ensinar. Por isso que eu falei, converse com o seu pastor, com o seu líder, ore ao Senhor, chegue nos pais, comece devagar com as crianças. A partir do momento que elas aprenderam, comece a iniciar o trabalho de separar elas, de mostrar o quão importante é o louvor. Vocês vão ver que com o passar do tempo, elas vão chegar, elas vão dobrar os joelhos antes do louvor, elas vão orar e vão prestar muita atenção, não vai ter mais conversa, não vai ter distração, não vai ter tantas idas ao banheiro, não vai ter tantas idas ao bebedouro, não vai, gente, não vai mesmo. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tenho vivido isso há algum tempo já. Eu fiz esse trabalho em outro ministério, no ministério que eu estou, nós fizemos o mesmo trabalho, tem dado resultado, eu vejo crianças se quebrantando diante de Deus. Por quê? Porque foram ensinadas adequadamente, foram ministradas, ou seja, nós precisamos ensinar estas crianças, nós como tias, como líderes, é a nossa função. Nós não estamos ali servindo ao Senhor, servindo as crianças, então nós precisamos ensinar tudo que envolve louvor, antes mesmo de querer cobrar algo, porque não tem como você cobrar a criança se você não ensinou, não é verdade? Eu já ouvi isso, tia, mas o que é isso? Eu não sei fazer. E aí a gente passa um dobrado, não é? A gente fica com vergonha diante da criança, diante de Deus. Por quê? Porque a gente cobrou algo que a gente não ensinou, está erradíssimo. Não é verdade? Então, tias, vocês que me assistiram, era isso que eu queria compartilhar com vocês, esse trabalho maravilhoso que eu tenho feito, que tem dado muito resultado, muitos frutos. Até porque quando as crianças sobem no altar, elas já estão preparadas. Nós tivemos culto infantil com as crianças no louvor, com as crianças fazendo dízimos, ofertas, palavra, e tem sido bom. Por quê? Porque elas amadureceram, agora elas entendem que elas fazem parte de uma forma diferente, porque antes elas não sabiam, era imposto algo, hoje não. Hoje foi ensinado, hoje elas receberam esse alimento, essa palavra de ensinamento, hoje elas conseguem pôr em prática. E assim nós trabalhamos com crianças para o altar de Deus. Isso é muito bacana, porque aí você também acaba descobrindo dons e talentos. Isso é importantíssimo, amém? Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a sua caminhada, as suas crianças em nome do Senhor Jesus, e que as suas crianças possam crescer na graça, no conhecimento de Deus, em louvor, em adoração, em palavra, e que tudo que você estiver ensinando, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém?